Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Nós louvamos a Deus mais uma noite, estar na casa do Senhor para juntos aprendermos mais um pouco da palavra. Nós estamos falando sobre apanhai-me as raposas e as raposinhas que fazem mal à vinha, ou seja, o pecado, o pecadinho que faz mal à obra de Deus, à obra do Senhor. Nós já falamos sobre a raposa do orgulho, pessoas orgulhosas, né? Elas não se dão bem. E quarta-feira nós falamos sobre a cobiça e falamos sobre o personagem Acã, lá do livro de Josué. Hoje nós vamos falar ainda sobre cobiça. Encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo de número 21, versículo de 1 ao 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, versículo de 1 a 7. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, os israelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro. Ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, os israelita. Amém, irmãos? Aqui já ouvimos muitas pregações, já preguei muito nesse texto. Fala sobre a cobiça de Acabe, que cobiçou o quê? A vinha de Nabote, o vinhateiro de Nabote. A Bíblia diz que Nabote tinha uma vinha perto da onde? Perto do palácio de Acabe, bem perto. E lá do palácio Acabe via a vinha de Nabote. E ele via a alegria de Nabote. Ele via a felicidade de Nabote. E o que ele fez? Cobiçou. Oh, eu estou aqui no palácio, tenho tudo o que eu quero, só não tenho o que aquele crente tem. Eu só não tenho o que aquele homem tem, uma vinha. E eu vejo que ele é alegre com a vinha dele. Quem sabe eu comprando a vinha dele, eu vou alegrar. Quem sabe eu comprando a vinha dele, vai satisfazer o meu desejo. E Acabe, então, vendo, sabe, irmãos, o diabo é da mesma forma conosco. Ele tem cobiça
do que nós temos. Hoje, você pode ser salvo. Você pode fazer parte daqueles que hão de herdar a eternidade. Foi lido aqui nessa noite que Jesus foi preparar lugar. Aí o inimigo, ele já não tem mais chance. E por ele não ter chance, o que ele faz? Ele cobiça o que você tem. Por isso que João, escrevendo Apocalipse, ele vai dizer no capítulo 3, versículo 11: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Acaba olhar e fala: gente, mas esse homem é feliz demais. Você já notou, irmãos? Nós não temos tudo o que queremos, mas nós amamos tudo que temos. Somos felizes. Temos felicidade de vir na igreja. Temos felicidade de trabalhar na obra de Deus. Só que o inimigo quer tirar isso. Cobiça. Acabe, ele viu que a alegria de Nabote angustiava ele, amargurava ele. Então veja bem, quantas pessoas estão amarguradas? Até mesmo crentes, irmãos, até mesmo crentes estão amargurados. Por quê? Por causa da cobiça. A Bíblia fala assim: cobiçais e nada tem. Tem gente que cobiça e não tem. Então não adianta. Não adianta. A gente tem que contentar com o que a gente tem. Paulo fala assim: tendo o que comer, o que calçar, o que vestir, dá graça. Agradece a Deus. Agradece o Senhor. Salomão, ele fala: Deus, não me dê riqueza e nem pobreza, mas me dá a porção que eu preciso de cada dia. Mas Acabe olhou a vinha e falou: peraí, eu não posso ver esse crente feliz e eu sendo o rei, eu sendo o monarca, numa miséria dessa. É igual hoje, irmão. Você pensa que esses ricos, governantes, tem sossego? Tem não. Eles podem ter rir de dinheiro, mas a consciência deles está pesada. Você você vai lá no mercado, compra. Você vai lá na farmácia, compra. Você vai lá no açougue, compra. Paga feliz, tem alegria, vive do pouco diante do que muitos ganham. É pouco, mas o pouco na mão de Deus se torna muito. Se torna muito. É um dinheiro honesto. Você não está desviando dinheiro, você não está roubando dinheiro, não está tendo corrupção. Então, e outra, sem contar que depois, no juízo final, essas pessoas vão ter que dar conta de tudo. E não tem escapa, irmãos. A Bíblia fala que a obra de cada um vai ser revelada. Tudo que o homem fez vai ser revelado. Tudo. As mortes que eles falam, crime perfeito. Não existe crime perfeito, Deus está vendo. O homem pode não ver. Quantos políticos morreram por mandatos de outros? E está tudo coberto. Mas vai chegar o dia que Deus vai descortinar e vai trazer à tona. E cada um vai responder por esse. Hoje, muitas autoridades fazem o que quer do povo. Mas eu quero ver naquele dia que Deus vai pôr o dedo do nariz deles e dizer: e aí, grandão? Você não mandava lá na terra? Você não judiou do povo? Você não fez o povo pastar? Você não fez o povo passar fome? Agora é comigo aqui. E é assim, irmãos. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus é juízo. Deus não tem o culpado por inocente.
Errou, pagou. Você já viu na loja, quando você chega de primeiro, tem ainda naquelas lojas de, hoje não tem R$1,99 mais. Eles falam, mas não é não. Você chega lá, está escrito assim na parte de vidros, quebrou, pagou. Não é? Quebrou, pagou. Deus também, errou, pagou. E outra, quem vai pagar não é o meu filho, não é a minha esposa, sou eu. E quem está no barco com a pessoa sofre também. Sabia? Porque estão todos no mesmo barco. Então um erra, todo mundo que está junto sofre junto, paga o preço junto. Acabe então falou: peraí, Nabote tinha uma vinha muito bonita que estava ao lado do palácio do rei Acabe, que todos os dias olhava para a vinha e a cobiçava, a ponto de desejá-la e oferecer por algo por ela, mas foi recusada nas propostas. Versículo 2 e 3 fala: Acabe falou a Nabote. A primeira coisa que ele fez foi, o que ele pediu? Dai-me tua vinha. Espera aí, dá? Ô rei, eu te conheço. O que eu sei, você é um desviado. Eu sei que você casou com uma bruxa. Eu sei que você casou com uma rainha pagã. Levou a idolatria tudo para Israel. Levou Baal para Israel. E agora você está achando que vai ficar assim? Não. Vai ficar não. E a Bíblia nos diz, irmãos: dai-me a vinha, dai-me a tua vinha. Só que ele pediu a vinha, você sabe para quê, irmãos? Primeiro ele pediu: me dá a vinha, para que me sirva de quê? O que diz o texto? Me sirva de horta. O que é horta? Todo mundo sabe. Às vezes você está lá na sala, ou está lá na copa, ou está lá na cozinha. Quem tem um quintal maior, fala assim: eu vou dar uma voltinha ali na horta. Aí lá na horta, o que tem lá na horta? Tem muitos lugares que lá na horta está sofá velho, lata velha, lixo, e junto com o lixo está escorpião, cobra, rato, tudo que não presta vai para a horta. Então Acabe queria bagunçar a vinha de Nabote, falava assim: me dá a tua vinha para mim fazer dela uma horta. Eu vou fazer dessa vinha sua uma horta. Agora você pensa bem, você já viu vinhateiro? Você já viu parreira de uva? É bonito, não é? Principalmente quando ela está carregada de uva, aquelas uvas roxas caindo assim, bonito demais, irmãos. Aí o Acabe ia arrancar a vinha e ia fazer uma horta. Vinha fala de vinho, que uva, o vinho vem da uva, e vinho fala de quê? Alegria. O inimigo quer tirar a nossa alegria, irmãos. Infelizmente tem crente que já perdeu. Ele não tem prazer de estar na quarta-feira na igreja, ele não tem prazer de estar na sexta, ele não tem prazer de estar na escola dominical, mas ele virou um domingo, ou um crente mensal, ou às vezes igual Ana, é um crente que vem uma vez no ano. Você entendeu? É a geração que nós estamos vivendo, é a geração que nós estamos atravessando. Você vai cobrar, você vai exigir, você é ruim. E eu estou exigindo, eu estou cobrando para o bem da pessoa, porque eu não quero que naquele dia ela chegue diante de Jesus e seja reprovada. Deus, eu não fiz porque o pastor Elias não me ensinou.
Aí Deus fala, não ensinou mesmo não. O dia que ele ensinava, você não estava no culto. É desse jeito, Deus vai falar desse jeito. O pastor nunca ensinou na igreja, ensinou. Eu dei a mensagem para ele, só que todas as vezes que a mensagem vinha, você não estava no culto. Aí a Bíblia diz que eu estou livre do quê? Do sangue. Oh, glória a Deus, estou livre. Livre, 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 não vou ter que dar conta. Porque a gente está explicando, a gente está ensinando, a gente está orando, a gente está lutando, a gente está batalhando. E a pessoa tem que despertar, irmãos. Aí a Bíblia nos diz que ele diz, me dá a tua vinha para fazer dela uma horta. De vez em quando, assim, quem tem casa com terreno grande, o que dá lá na horta? Picão, urtiga, espinho. Aí você tem que chamar alguém para fazer o quê? Para fazer um limpa. Aí tira aquela caminhãozada de trem velho. Principalmente tem aquele tipo de pessoa que tem, como é que chama aquele negócio? De guardar, buscar, catar coisa na rua, levar para dentro do fundo. Aí eu já vi um programa na televisão que eles tiram 4, 5 caminhão. Acumulador. Era o que a Acabe queria fazer com a vinha de Nabote. Vamos fazer lixo dela. E é isso que o inimigo quer fazer, irmãos. Sabe essa alegria que você tem? Sabe essa felicidade que você tem de pôr a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo? Ele quer tirar. Mas há poder no sangue de Jesus Cristo, irmãos. Ele pode cobiçar, ele pode desejar, mas nós estamos debaixo da graça e do poder, da unção do Espírito. Eu quero derrubar esse camarada. Irmão, Deus já me mostrou 2 vezes, frente a frente com ele, assim, com o inimigo. Ele falou, eu ainda te mato. 2 vezes. Eu ainda te mato. E já se passaram 30 anos. Eu só vou morrer o dia que Jesus quiser. Porque o inimigo pode falar e me matar, pode falar o que quiser falar. Eu estou debaixo da graça de Deus. Aí, olha para você ver, que desaforo, irmão. O inimigo quer desaforar a gente ainda. Acabar com a nossa alegria, jogar urtiga, carrapicho, na nossa felicidade. No lugar da uva, o negócio é o seguinte. Aí lá no lugar da uva, ele ia trazer outra coisa, que está destruindo as famílias. É droga, é prostituição, é tudo o que não presta. Ele fala, vamos tentar implantar. Só que tem uma coisa, irmãos. Aí diz, para que me sirva de horta, pois está o quê? Vizinha ao meu palácio. Você sabia que o inimigo está vizinho nosso? Tá não, pastor, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que ele anda aonde? Aonde que é o teu redor? A Bíblia diz, Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa, aonde? Ao redor, está aqui, ao redor. E ao teu redor está quem? Se a gente pecar, o anjo sai e ele entra. Você entendeu? É simples. Ele fica de olho, uma brecha que ele der, nós derruba ele, nós mata ele, o anjo vai embora. Porque esse anjo aqui, irmão, quando fala anjo do Senhor, fala do próprio Cristo, do próprio Jesus. Aí ele fala, o Senhor está ao nosso redor, acampa. Você sabe o que é acampar? Quantas vezes fala, nós vamos acampar lá na beira do rio, quer dizer, vamos amarrar um barraco e vamos ficar lá, vamos pescar, vamos, né? Tudo isso. Só que Jesus, irmão, ele não acampa. Jesus, ele mora.
Eu já vi crente falar, Espírito Santo, vem me visitar. Está errado, irmãos. Está erradíssimo. Ué, visita, faz e vai embora. Tem que falar, Espírito Santo, vem morar em mim. Vem morar em mim, Espírito Santo. Porque visita, não é? Oh, vou fazer uma visita na sua casa. Eu vou ficar lá para sempre? Eu vou lá e vou embora. Eu faço uma oração e vou embora. Para ficar. E vai fazer em vocês morada. Então ele mora em nós. Ele não vem visitar. Ai, me visita, Espírito. Você está pedindo para visitar é porque já jogou ele para fora. É, ué. Não está sentindo ele mais. Ele saiu. E tem gente que o Espírito saiu, ele não sentiu ainda que saiu. Vai fazer igual o Sansão. Só vai ver quando tiver os dois olhos furados. Que isso, pastor? É, ué. Veja aí. Aí ele diz: ó, pois está vizinha ao pé. Pé da onde? Da minha casa. Está ao pé da minha casa. O que é o pé? É o lado, né? Ao lado. Bem pertinho. Bem pertinho. E ele olhava, está ao pé da minha casa, ô Nabote. Aí ele fala, e te darei por ela. O quê? Ou, você não quer me dar ela para fazer horta? Mas, vamos fazer o seguinte, você me dá ela, e eu te dou uma vinha, melhor. O diabo é sujo, né? Está chegando festa aí, está chegando negócio do mundo, carne do mundo aí. O diabo, não, é só uma voltinha lá, vai lá, não tem problema não. Tem nada a ver não. Você tem que aproveitar um pouco da terra também. Aproveita, não tem problema não. Paulo fala, todas as coisas me são, eu posso tudo? Posso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Convém eu estar numa festa mundana? Ah, eu vou testificar lá. Que testificar? Não testifica nem dentro da igreja, vai testificar lá no mundo. Dentro da igreja já está uma luz apagada, já está uma luz sem brilho, e vai brilhar lá nas trevas. Isso é mentira do Satanás, irmãos. Aí o que acontece? Eu vou te dar outra melhor do que você tem. Olha, que coisa, irmão, se nós não tivéssemos aqui na igreja agora, se eu não tivesse na igreja aqui hoje, já fazia 30 anos que eu tinha morrido, porque eu tentei suicidar. Se Jesus não me salva lá na passarela de Ribeirão Preto, saindo para Sertãozinho, numa tarde de domingo, se eu não ouvisse a voz dele no ar, eu era um homem morto, nessa hora estava servindo de bolinha de ping-pong lá no inferno, para o diabo bater para lá e para cá. Mas o Senhor foi lá no latão, lá de lixo, lá e falou, você me serve. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Agora. Um dia você vai, mas agora não. Eu te dou uma melhor do que ela. Irmão, você tem coragem de pegar uma casa sua aí, vamos supor, com 3 suítes, carro na garagem, fala, quer trocar pela sua, eu te dou uma melhor. A outra é 2 quartos, tudo. A outra não, tem piscina, tem tudo. Eu te dou uma. Você tem coragem, irmão? É mentira, irmão. O diabo nunca falou verdade. Eu vou te dar uma melhor. Do lado do palácio. Você imagina bem quem tinha uma terra do lado do palácio? É a mesma coisa de você ter um terreno lá em Brasília. Eu vou te dar uma melhor. Te dar uma melhor. Ou, se parece bem aos teus olhos, eu te dou dinheiro.
Ei, irmão, se fosse nos dias de hoje, hein, quanta gente ia vender a vinha? Com essa falta de dinheiro, com essa falta de emprego, com essa corrupção geral. Vai, eu vou te dar uma valinha de dinheiro. Fala aí quanto que você quer nela. A nossa vinha, ela tem um preço alto. Ela não custou prata, ela não custou ouro, ela não custou diamante, ela não custou jaspe, ela não custou, irmãos, ela custou sangue, e sangue inocente. Alguém morreu para que a nossa vinha estivesse hoje bonita, florida. Sabe por que o inimigo quer entrar na vinha minha, na sua, para estragar os nossos filhos, para arrebentar os nossos filhos, para arrebentar os casamentos, para destruir os matrimônios? É isso. Aí ele fala que, não, eu te dou uma melhor. Ah, pensa se fosse aqui crente carnal, que é crente carnudo, que está na tábua da beirada. Olha, quanto que você... E aí, malote? Sacada? De dinheiro? Isso aqui que é lindo, ó. Versículo de número 3. Começa com o que o versículo 3? Começa com o quê? Porém. Ixi, todo crente tem que ter um porém, viu, irmãos? Porque se não tiver, entrega. Porém, Nabote disse a Acabe. Quem que Nabote pôs em primeiro lugar? Nabote disse a Acabe: porém, guarda-me. Quem? O Senhor, de que eu te dê o quê? A herança de meus pais. Quantos filhos estão entregando a herança dos pais para o diabo? Quantos casais estão entregando a herança dos pais ao diabo? Tinha tudo para ser feliz, mas por um momento de delícia no mundo, jogou tudo fora. Por um momento de prazer, porque o prazer, irmão, passa. É igual a pessoa, olha, é igual paixão. Você ama ou você é apaixonado? Não, pastor, é a mesma coisa. É a mesma coisa? Não. Ah, eu estou apaixonado. Aí se entrega, depois que se entrega, a paixão passa. Eu achava que eu te amava. Ah, mas você aproveitou de mim. Então, eu estava apaixonado. Não era apaixonado, era carne. A carne apaixona e o coração ama. A carne apaixona e o coração ama. Eu não vou dar a herança dos meus pais, não. Eu recebi dos meus pais. E como que eu vou dar uma coisa que custou suor dos meus pais? Eles trabalharam, cultivaram, deixou essa herança. Diferente do filho pródigo, né? Que pegou a herança e fez o quê? Desperdiçou. O Nabote, não vou. Eu não vendo, eu não dou, não vendo, não empresto. O crente tinha que ser isso, né, irmãos? Não dou, não vendo, não empresto. Quantas pessoas estão emprestando o seu dia para o diabo? Ao invés de cultuar a Deus. É difícil uma palavra dessa, mas é o que Deus tem nos dado. Não adianta nada eu vir aqui com um copo de água com açúcar para os irmãos, vai dar sono nos irmãos, e os irmãos vão sair sem aprender nada.
Mas eu tenho pedido, Deus, me dá a palavra para que o rebanho fique firme na tua presença, Senhor. Eu podia chegar aqui e profetizar a bênção, profetizar a chave e tudo mais, e profetizar que a porta abriu, que o inimigo foi derrotado, quem não te viu, quem não te ajudou na prova vai se arrepender. Podia, mas não. Sexta-feira, sábado, foi trabalho com as crianças. E qual era o tema? Meu alvo é o céu. Gosta de terra é minhoca. Não é? Você pode ver, minhoca molhou ali, daqui uns 2 dias, 3 dias já tem minhoca. E tem crente nessa, juntando tesouro na terra, para deixar ou ficar aí com o anticristo, né? Um dos dois. Aí o Nabote, não vou dar minha vinha, não vou emprestar. Então Acabe, o que o Acabe fez, irmão? Quando o inimigo não consegue te seduzir, ele fica o quê? Desgostoso. Aí faz os outros bater carro na rodovia, faz o povo bater carro dentro da cidade, faz o fulano esfaquear o outro, de raiva. Eu queria era aquele crente. Só que nós estamos debaixo da cobertura daquele que diz assim: eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim, eu estou com vocês. Aí a Bíblia nos diz, irmãos, então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o israelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou em sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Vou fazer pirraça. É isso que o inimigo faz. O crente não deixou de derrubar ele. Eu pus tanta coisa boa na frente dele, que a mão de branco foi atrás dele lá, cobrindo ele. Eu tentei. O inimigo tenta, irmãos. Tem um corinho antigo que fala assim, ó: o inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele quem caiu. É só clamar. Ele peleja. Aí o Acabe chegou desgostoso em casa. Aí quem chega? A Geise, Jezabel. Versículo 5: porém vindo ele a ele, Jezabel, sua mulher, disse: que há que você está tão desgostoso, o teu espírito não desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Por quê, irmãos? As pessoas não se conhecem quando as coisas não estão bem. O semblante muda. Qualquer pessoa, ela denuncia pelo semblante. Eu não estou satisfeito, eu não estou feliz. A Jezabel chegou, o que está acontecendo? E eu vou te dizer uma coisa, quem mandava no palácio, vocês sabem quem que é? A Jezabel. Era ela que mandava. O Acabe era um pamonha. Era um pamonha. Eu acho que ele, aquela brincadeira que a gente faz, lá em casa quem manda sou eu. Para minha esposa falar comigo, ela tem que ajoelhar, que eu estou sempre debaixo da pia. Eu acho que o Acabe era desse jeito. O Acabe era assim, lá em casa, lá no palácio, quem manda sou eu, quem fala mais alto sou eu. Jezabel manda, vai lavar a louça, eu, já vou. Então era tudo ele, quem mandava era ela. Você pode ver aqui, ó. Porém vindo a ele, Jezabel, sua mulher, disse: o que está tão desgostoso teu espírito e não comes pão? E ele disse: porque falei a Nabote, os israelitas, e disse: dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se apraz, darei outra vinha melhor em seu lugar.
Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, olha o que ela fala, irmãos: governas tu aonde? Você é governo ou que saco de batata que você é? Para dizer o palavreado nosso aqui nos dias nossos. Você é homem ou saco de batata? Olha aí no versículo de número 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta, come pão, alegra teu coração, eu te darei a vinha de Nabote. Você notou uma palavrinha que ela falou aí? Qual a palavrinha aí que mata muita gente? Vocês não viram no texto, não? Hã? 2 letras. Jezabel falou: eu te darei a vinha. Ainda que eu tenha que matar esse crente, mas eu vou te dar a vinha. Irmãos, ainda bem que a Jezabel foi comida pelos cães. E tudo consequência disso aqui, você sabe, né? Depois nós vamos estudar aqui mais para frente, né? A consequência que Nabote teve por causa dessa cobiça. Foi terrível, irmãos. Foi terrível. Aí a Bíblia diz: eu vou te dar a vinha. Então a cobiça deixou o rei muito desgostoso, e ele foi até sua esposa, a rainha Jezabel, que então projetou a morte de Nabote. Jezabel projetou a morte de Nabote. 1 Reis 21, 8 a 16. É um trecho muito longo, mas depois o irmão pode ler. Olha o que ela fez. O 8, então escreveu cartas em nome de... Meu Deus do céu, irmão, como é que você escreve carta no nome de outra pessoa? Essa mulher era o cão chupamanga. Dá a entender que não era o inimigo que pegava ela, era ela que pegava o inimigo. De tão ruim que essa mulher era. Ela escreveu carta e assinou, e pôs o nome de quem? Eu, Acabe. Acabei, né? O nome já fala, Acabe. E selou com o seu sinete. Selou com o anel de quem? Do rei, irmão. O Acabe tinha que comer nos pés de Jezabel. Aí a Bíblia nos diz que ele fala: e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveram nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo, e põe de frente dele 2 homens, filho do Satanás, filhos de Belial, homem vil, filhos de cachaceiro. Põe ele na frente deles. E nós já pagamos já. Como é que chama quando você compra alguma coisa? Alguma sentença? Tem um nome. Você compra a pessoa. Me fugiu agora. Seguro? Subornou. Subornou esses homens de Belial. E disse que testemunha contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, trazei fora e apedrejai para que morra. Irmão, Nabote blasfemou contra Deus? Ele tinha blasfemado contra Deus se ele tivesse dado a vinha. Nós blasfemamos contra Deus quando nós damos o que é de Deus para o diabo, que é o louvor, a honra e a glória. Porque quando eu deixo de servir a Deus, eu estou dizendo: Deus, tem coisa melhor que o Senhor. Desse jeito, simplesmente isso. Eu não vou na igreja mais porque tem coisa melhor do que o Senhor. Eu não vou ler Bíblia mais porque tem coisa melhor do que o Senhor.
Era isso. Irmão, olha, um dia Jesus estava dando discurso dele sendo o pão da vida. Quem não comer dessa carne, não beber desse sangue, não tem vida em vós mesmos. O povo começou o quê? É duro esse discurso, a doutrina é muito pesada. E começou o quê? A voltar para trás. Aí Jesus olhou para os discípulos: e vocês? O que vocês falam? Vocês vão ou vocês vão seguir eles? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Irmãos, se nós sair da presença de Deus, pode existir da vida. Não existe vida fora de Jesus, porque Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, diz o Senhor. Ou seja, ele diz assim: se você morrer, um dia eu te ressuscito, se você estiver em mim. Então a morte para o crente é um veículo que o transporta para a presença de Deus. Mas ninguém quer morrer. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenara, conforme está escrito nas cartas que lhe mandara, e apregoaram um jejum. Irmão, até jejuar pela morte do inocente. Até jejuar, irmã Maria Helena, pela morte de um inocente. Vocês jejuam para nós matar o crente lá, para dar certo. Aí disse: então vieram os dois homens, filhos de Belial, e puseram-se de fronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras, e morreu. Olha o que a cobiça faz, irmão. A cobiça, ela gera morte. Por isso que um dos 10 mandamentos é: não cobiceis a mulher, não cobiceis a casa do teu próximo. Não é só a mulher, não, é cobiçar o carro, é cobiçar a casa. Nossa, eu queria ter uma casa assim. Trabalha. Se ele tem, é porque ele trabalhou, ele não caiu do céu, não. O que caiu do céu foi força para trabalhar. A graça de Deus, a unção de Deus. Agora, você acha que vai? Haja casa. Pensa bem, se fosse assim. O que você quer? Eu quero uma casa, Senhor, que eu não dou conta de fazer. Arruma o terreno aí. Aqui, esse terreno aqui é meu, vai, então. Haja casa. Oh, glória. Aí Deus estava criando um monte de vagabundo. Por isso que Deus falou para Adão: Adão, agora você vai trabalhar. Depois que você pecou, você vai trabalhar. Você vai comer do suor do teu rosto. Se vira agora. Se você... Ai, meu Deus. Eu não sei, Deus está falando com alguém. Paulo fala assim, ó: se alguém não trabalha, não faz o quê? Não coma. E saco vazio, não para em pé. Quem quiser comer, trabalha. Aí a gente tem que... Aí a pessoa fica sustentando aqueles marmanjão. Braço dessa grossura. Não pode trabalhar, ele tem 16 anos, 17 anos. A lei prende o pai. O braço está mais grosso que o do pai. Dá um murro, cai 20. E não pode trabalhar. Tadinho. Mas, sair por aí, pegar o relógio da igreja. Pode, né? Destruindo a casa dos outros, cortando fio das internet na cidade, pode. Você viu que a internet estava ruim, né? Ontem e hoje. Mas houve está difícil, irmãos. E nós não podemos ter medo de pregar, não, irmãos. Vai chegar tempo que muitos vai ter medo de ser crente, porque nós vamos ser perseguidos. Aí que nós vamos descobrir quem que é crente de verdade.
Ó, que chegar na porta da igreja, e aí, vocês é quem que é crente aqui? Quem que é aqui? Não, hoje que eu estou vindo aqui. Faz 30 anos que está na igreja. Eu vim aqui hoje, olha que infelicidade. Negou Jesus. Ué. Irmãos, Nabote morreu inocentemente. Sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote, morreu, disse a Acabe: levanta, possui a vinha de Nabote, israelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, é morto. Sucedeu que, ouvindo Acabe, que já era morto, Acabe levantou para descer para a vinha de Nabote, os israelitas, para possuí-la. Só que tem um problema. Isso aqui é bom, né? Ele conseguiu possuir? Porque quando ele chegou para possuir, quem chega? O Elias. Por que se derramou sangue inocente? Nós vamos ver na sequência, nesse estudo. Irmão, não fica nada oculto. E os irmãos sabem que a sentença profética que Elias passou para Acabe e para Jezabel cumpriu, lá no livro de 2 Reis. Vai falar assim, ó, que Jezabel ia ser morta. E quem ia comer Jezabel? Os cães, ia lamber o sangue dela, porque quando o eunuco chegou lá no palácio, empurrou ela para a janela, ela caiu, não sei se é do segundo, se é do terceiro andar, saiu batendo nas paredes, salpicando as paredes de sangue. Quando caiu lá embaixo, naquela noite, o Jeú falou assim, ó, desce lá e pega aquela miserável para enterrar, que é trem que não presta. Porque já tinha derrubado muito homem de Deus. Quando chegou lá, a miséria não presta nem para morrer. Estava só o quê? A palma da mão. E a palma da mão dela está nas igrejas até hoje, dando trabalho. Ué. A palma da mão de Jezabel, doutrina de Jezabel. Às vezes tem gente que acha que doutrina de Jezabel é enfeite, maquiagem, alguma. Não, irmão, isso é artificialidade. O pecado dela era mais grave, a doutrina dela era mais grave. Era derrubar os altares do Senhor, matar os profetas. Você entendeu? Era isso. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Permitindo o Senhor, quarta-feira, Pai, iremos na sequência para aprender o que o